Olá a todos, bom dia, que a graça abundante de Deus seja na sua vida, te guardando de todo o mal. O Salmo 91, ele fala uma expressão que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Não diz isso não, diz que guardará a tua saída e a tua entrada. Eu penso assim, e talvez eu esteja errado, me desculpe, que a sua casa já é guardada. Mas ao sair de casa, você tem que ser guardado. E ao voltar para a sua casa, você tem que ser guardado. Compreendeu? É igual aquele versículo que Jesus fala assim. Jesus não fala assim, não. Jesus fala, as pessoas dizem assim, vamos orar e vigiar. Não é orar e vigiar, é vigiar. É vigiar, é prestar atenção no que você está fazendo, nas suas atitudes, e depois você orar, para ter uma razão de orar. Mas eu quero me dirigir hoje a você que está vivendo numa depressão que não cessa. Outro dia eu conversei eu faço uma caminhada, cheguei agora da caminhada, aí fiz a minha live e eu quero falar para você que está deprimida. Mas eu conheci uma menina, uma senhora de 52 anos, eu chamo de menina porque eu também me sinto um menino. E ela estava muito depressiva. Quando ela desceu lá na praça onde tem os aparelhos que eu faço, eu senti que aquela mulher estava muito oprimida por sentimentos que faz com que ela sofra muito. E eu falei assim, fulana, você está muito triste, né? Eu olho para os seus olhos e só vejo tristeza. Ela começou a chorar. E eu sou um velho enxerido, mas sou, graças a Deus. E ela começou a falar da vida dela, ela começou a falar que ela fez coisas erradas até com os familiares dela. Nós que somos pessoas humanas, nós se preocupamos muito com a nossa família, os nossos filhos, os nossos irmãos, a mamãe e o papai. Nós nos preocupamos muito, e é verdade, nós nos preocupamos muito. Mas aí as lágrimas não cessaram, eu deixei que ela chorasse bastante. Como diz o outro, eu dei o meu ombro para ela chorar. E às vezes é muito bom chorar no ombro, né? Mas chega um momento da vida em que você já não suporta mais. Já não suporta mais tanta angústia, tanta coisa que você ouviu, aprendeu, ou disseram para você, e você não aguenta mais. Aí eu disse para ela, e talvez sirva para você se exemplificar nisso que eu vou dizer. Eu falei assim, fulana, não vou dizer o nome dela, que ela vai ver esse vídeo, mas ela vai dizer, e eu não falei o nome dela, e nem vou dizer, nunca vou dizer. Como exemplo de coisas que eu estou dizendo aqui, nunca vou dizer. E ela falou assim, eu falei assim para ela, fulana, você quer fazer uma coisa de maluco? Quer fazer uma coisa de doida para você melhorar? Ela me olhou e falou assim, o que eu tenho que fazer, Vidal? O que eu tenho que fazer? Chorando muito. Eu falei assim, todo dia, eu não estou trazendo um sistema novo de religião, não. Não. Eu não sou religioso. Eu tenho aversão à religião. A religião, ela cria um karma miserável, às vezes insuportável. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer o que eu faço. Eu não falo isso. Religião, para mim, não serve. Só ouço o Evangelho. O segredo é só você ouvir o Evangelho. Mesmo que algumas pessoas querem distorcer isso. Como, por exemplo, eu disse momentos atrás que orar e vigiar. E não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Quando você conhece o Evangelho, você fica iluminado.
você fica iluminado. Nenhum mal chega sobre a sua vida e da sua família. Eu até aconselharia você apanhar assim 5, 10 minutos por dia das suas 24 horas que Deus te deu para ler o Evangelho, com muita calma, e depois pensar assim nisso, sobre o que você leu. Mas voltando ao caso daquela senhora, eu falei assim, fulana, você tem que fazer umas coisas de maluco, que vão te chamar de maluca. Aí eu aconselhei a ela, como aconselhei a outras tantas pessoas, e felizmente essas pessoas se deram bem. Eu comecei a falar assim, a primeira coisa que você tem que fazer, fulana, é se perdoar. Às vezes nós sentimos que somos perdoados por Deus de nossos pecados, mas nós mesmos não nos perdoamos. Você precisa se perdoar. A expressão da Bíblia que fala assim, dos teus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. Se Deus não te lembra dos seus pecados, por maiores que tenham sido, mais violentos que tenham sido, mais terrível que tenham sido, Deus já perdoou. E agora você precisa tomar a atitude de se perdoar. Você tem que se perdoar. Você tem que dizer assim, eu estou perdoada por Deus e eu me perdoo. Isso é coisa de maluco. E como é que você vai fazer isso? Na frente de um espelho. Olha que loucura, hein? Vidal falando essa besteira. Não, você todo dia não vai ao banheiro à noite lavar o seu rostinho, fazer o seu xixi, se ajeitar para dormir? Hoje não fazem isso. Mas as mulheres, na sua maioria, vão se ajeitar se olhando no espelho. Aí você vai começar a dizer assim, se seu nome é Maria, você vai dizer assim, Maria, você está perdoada. Você está perdoada por Deus. E eu também te perdoo, Maria. Eu também te perdoo, Maria. Você está apenas vendo o reflexo do espelho da sua imagem. Mas tu vai dizer assim, eu te perdoo também, Maria, porque Deus me perdoou. Aí você vai contar a porção de mentira. Olha só, não estou induzindo você a falar mentira, a ser mentiroso, não. Que Satanás é que é mentiroso. Mas você vai dizer assim, Maria, eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher liberta, eu sou uma mulher que tenho muita alegria. Tudo aquilo que você não estava sentindo naquele momento. Você apenas se julga derrotada. Você vai falar, eu, Maria, eu sou liberta, eu não tenho mais derrota, eu não tenho mais fracasso. Em certo momento de você confessar, eu chamo isso de confabular consigo próprio. Em certo momento você vai sentir-se chorosa, você vai chorar. Verdade, você vai chorar. Você vai chorar porque você está conversando com você mesmo. Você está ali se perdoando. E o Espírito de Deus vai vir sobre você e você vai sentir vontade de chorar. Mas você chora. Aí depois que você falou tudo isso e mais alguma coisa que você quer falar, que não seja nocivo, que não seja uma coisa ruim, você vai falar assim, eu digo isso a você, dizendo que a palavra Maria, se é que você é Maria, se for Josefa, se for João, se for Paulo, não importa. Nas suas confissões ali, você mostra os seus filhos, mostra a sua mulher, mostra a sua esposa, mostra o seu esposo nessa confissão, você está conversando com você mesmo. Aí você fala assim, eu estou dizendo tudo isso, Maria, em nome do Senhor Jesus que vive. É loucura, né? É loucura. Mas o que acontece? O nosso espírito, ele enxerga pelos nossos olhos, ou melhor, a nossa alma, correto? O nosso ouvido, a nossa alma também escuta pelo nosso ouvido. As decisões que tomamos, é a nossa alma que nos dirige, correto? Aí depois de você ter feito essa chamada ritualização, você vai deitar e vai dormir. Mas entenda, quando você dorme, a sua alma não está dormindo, ela está ativa, correto?
Seu espírito não está dormindo, está ali. E é nesse momento em que começa o milagre da transformação. Da transformação. Nesse momento, o seu espírito, quando você está dormindo, o seu espírito vai conversar com Deus, dizendo que você falou tudo aquilo que você falou, que você é a mulher que já se perdoou, que você está se perdoando, que você é uma pessoa que não tem mais fracasso. O seu espírito vai conversar com Deus. Preste atenção nisso. Quando você está dormindo, se eu tentar dar um soco em você ou uma pessoa e você estiver acordado, você vai se defender. Mas dormindo, não. Dormindo, você não vai se defender. Por compreender o que eu quero dizer? Você, quando está dormindo, o seu espírito está conversando com Deus ali. O seu espírito de vida está conversando com Deus. É como diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. Só Ele com Deus. Só Ele com Deus. Ele vai dizer tudo para Deus que você falou. E Deus vai te ouvir. Isso é loucura, querido. Isso é coisa de doido, de doida. Mas o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu, em certas ocasiões da minha vida, ainda garoto, aliás, menino, que garoto ainda sou, quando comecei a pregar o Evangelho de libertação, me chamavam de bruxo. Eu e a minha mãe éramos chamados de bruxo, bruxa, pela expressão da libertação que Deus trazia quando falávamos do Evangelho. E eu, às vezes, ficava triste, ficava amargurado. Mas não sou eu que estava ali, era Cristo em mim. É Cristo em você quando você toma essa atitude. Pense nisso. Pense nisso. Converse com você mesmo. Você está desesperado, está dizendo que vai morrer. Eu tive a situação que eu vivi na minha vida, indiretamente, que eu conheci uma senhora que ela acordava de manhã cedo, apertando o seio e dizia assim, eu estou com câncer aqui. Aí passava-se algum período, esse câncer que estava no seio aqui descia para o estômago. Aí descia depois para as pernas. E ela ficava somente dizendo, eu vou morrer, eu vou morrer. O marido dela, ele procurou religiões afro para libertar essa mulher. O marido dela procurou amigos, houve um amigo do marido dela e falou assim, você vai lá, hein? Arruma 2 canas caianas, olha só, e corta ela e bota embaixo do colchão e essa coisa vai sair. O marido dela, naquela época, que Deus abençoe o marido dela, ele foi levado a um centro espírita. Eu não estou desfazendo do espírita, não. O espírita, eu acho que dentro das religiões que existem, o mais caridoso é o espírito. É o espírita. É verdade. Tomara que toda a igreja fosse tão caridosa quanto os espíritas são. Teria muita mudança. Teria muita mudança. Mas ele foi levado a fazer obrigações lá na cachoeira, obrigações para as entidades. O marido dessa mulher, ele procurou na época, eu tenho certeza disso, que eu partilhava às vezes dessa situação. Eu fui no maior psiquiatra e eu fui junto e ele, quando chegou lá no psiquiatra, que na época custava $500 a consulta, $500. E tinha que marcar 6 meses antes. E lá, quando o marido chegou, eu só fiquei observando. Esse psiquiatra tinha tanto poder que ele botou a mão assim em volta do marido, mas ele dirigia o braço para um lado e dirigia para os outros braços e o marido ia junto. E depois de tudo isso, eu ali presente, ele disse assim, a senhora não tem nada, o problema da senhora é daqui para cima,
é a sua mente. E nem medicamento ele deu, só deu aconselhamentos. Como esse homem sofreu, como esse marido sofreu. Puxa vida, como ele sofreu. Essa senhora, ela rejeitou os filhos, ela se isolou no mundo que era só dela, dizendo que ia morrer. E não morreu. Porque o dom da vida pertence a Deus. Ele é o Senhor da vida e da morte. Trouxe esse assunto dessa senhora aqui para lembrar momentos que eu já convivi com isso. Você está entendendo? Talvez não seja essa mensagem para você, ou para vocês de um modo geral, mas alguém deve estar ouvindo o que eu estou dizendo. Querido, dá uma de maluco, querida, dá uma de maluca. Olha, começa a conversar com você mesmo, começa a se perdoar, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, esse Jesus que está vivo para levar todos os seus pecados, todos os seus erros, a senhora, o senhor, você de um modo geral, você não nasceu para errar, você foi levado às circunstâncias. As circunstâncias você errou. Eu vou encerrar já, porque o vídeo não pode ficar muito longo, não. Mas eu quero contar um fato que aconteceu comigo. Eu fui, uma época, visitar uma igreja de um homem muito conhecido, famoso, homem de Deus, hein? E quando eu estava pregando na frente da primeira fileira de bancos, dos bancos da igreja, que nós podemos visualizar bastante, quando eu pregava, tinha uma menina muito bonita, muito bem trajada, e ela começou a chorar. Ela chorava muito, chorava intensamente. E eu observava que ela chorava de boa, e chorava intensamente. E depois que acabamos o culto, eu nem a cumprimentei, nem me dirigi a ela, porque não houve oportunidade. Eram muitos irmãos querendo conversar comigo. E ela foi embora. Passaram-se os anos, alguns anos, talvez uns 4, 5 anos. Eu estou indo no meu contador, na época, para ir ao escritório do contador, entra-se pela porta e logo no primeiro andar tinha meu contador. Quando eu estava lá sentado, conversando com o meu contador, apareceu um funcionário dele falando assim, tem uma senhora aí uma moça que está chorando pra caramba e quer falar com o senhor Adalto. Aí, falar comigo? Alguma coisa está errada. Aí, esse meu contador falou assim, se quer falar contigo, deve ser alguma coisa que você fez de errado. Insinuando que eu tinha talvez feito alguma coisa errada com aquela mulher. E já que ela insistia tanto, o contador falou assim, manda ela entrar. Quando ela entrou, eu fiquei assombrado pela beleza daquela mulher. Uma mulher chorando copiosamente, bem vestida, cheia de joias. E ela me disse assim, Adalto, você lembra de mim? E eu falei assim, não, o que aconteceu? O que eu fiz? Não, você não fez nada, quem fez foi eu. Mas eu estava te procurando e passando de carro, que eu vi você entrando aqui, eu parei o carro lá adiante e vim atrás de você. Eu falei, mas o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não, eu fiz uma coisa errada na minha vida quando eu tive uma chance. E eu falei assim, mas o que aconteceu de errado? E ela falou assim, aquele dia que você estava naquela igreja, lá em Nilópolis, eu estava na primeira fileira de bancos, e eu só sabia chorar. Eu estava muito triste, muito arrependida do que eu fazia, e eu não ouvi o convite que você fez.
para que eu fosse na frente receber a oração. E eu não fui, Adalto. Ela disse assim, chorando, eu não fui, Adalto. Por isso que eu sou uma prostituta hoje. Confesso que aquilo ali, naquele momento, me arrebentou. Mas ela disse, continuando, por isso que eu estou aqui, que eu queria te encontrar, porque eu quero aceitar ao Senhor Jesus que você falou lá no passado. Hoje, agora, o que eu pude fazer? Só pude orar e entregar ela na mão de Deus. E ela saiu dali maravilhada. Não sei se ela largou a vida de prostituta, não sei, nunca mais vi. Mas é o que eu quero dizer com essas minhas palavras, me perdoe a emoção, que talvez se você não tomar uma decisão agora, será tarde para você. E você vai se arrepender muito lá na frente. Deus ama você. Decida-se, decida-se, decida-se. Decida-se para você transformar a sua vida. Transformar a sua vida. Transformar a sua vida. Meu maior desejo é ver você transformado. Você não precisa me agradecer, que essa graça é de Deus. Esse oportuno momento é de Deus e Deus te ama. Deus abençoe a sua vida. Perdoe as minhas palavras. Perdoe as minhas atitudes. Perdoa a minha emoção. Mas eu sou Adalto Vidal. Estou falando com você de Boa Vista, Roraima. E agradeço a Deus pela sua atenção. Agradeço aos meus tantos amigos que a todo dia eu recebo no Facebook. Agradeço a Deus porque eu estou aqui com você, como sempre faço. Agradeço a Deus e te abençoo. Eu sei que posso te abençoar. Não é porque eu sou poderoso, não. É porque Deus é na minha vida. E Deus te ama. E Deus te ama. Deus te ama. Olha, Deus te ama. Você é 100% de Deus. Fica com Deus. Bom dia e até outra hora em nome de Jesus.